Lespione, pionere, risorete, legetone, opa, legijonete. Gusteau é um cozinheiro renomado e tem um restaurante famoso. Este grande cozinheiro é muito respeitado por todos que amam a arte de cozinhar, pois, além de ser uma inspiração para muitos, ele prega a ideologia de que qualquer um pode cozinhar. Porém, quem não gosta nada disso é o crítico Ego. Ele acha que esta ideia de qualquer pessoa poder cozinhar é algo bobo e que cozinhar é algo que deve ser levado a sério. Olá pessoal, eu sou o Carl e sejam muito bem-vindos ao canal Multiversal. Essa é a história de Remy, que é um rato. Ele não gosta muito da vida dele porque, bom, um rato somente rouba comida e ele gosta muito de cozinhar. Ou seja, essa história de um rato que gosta de cozinhar é bem aleatório. Remy tem um olfato bem aguçado e ele consegue identificar qualquer tipo de tempero que haja na comida. E o pai usa dessa habilidade dele para que ele fique identificando a comida que eles roubam do lixo. Isso é muito importante para que eles vejam se tem veneno ou não. E óbvio que o Remy não gosta nada disso, porque não é algo que ele almeja continuar com essa vida assim. Então ele começa a ir na casa de uma véia para ele poder ver programas de culinária que são feitos pelo chefe Gusteau, o grande ídolo dele. E também lá ele aproveita um pouco dos ingredientes que tem lá para ele entender um pouco mais sobre culinária. E a única pessoa que sabe sobre isso é o irmão do Remy, porque na presença dele, ele não precisa fingir ser quem ele não é. Mesmo que o irmão dele não entenda muito bem, sabe? E um dia o Remy fazendo as suas receitas mirabolantes, que inclui cogumelo, queijo, um raio na cabeça, mas precisa de um pouquinho de açafrão. Então o Remy vai com seu irmão para a casa da véia. E enquanto a véia está dormindo, o Remy tá lá procurando os ingredientes e também tá passando uma reportagem sobre o Gusteau, que é o ídolo do Remy, né? E ele solta uma das frases mais impactantes deste filme. As coisas podem até dar errado, mas você não pode deixar ninguém definir os seus limites a partir da sua origem. Qualquer um pode cozinhar, mas só os que têm coragem sempre se destacam. Lembra do crítico que eu tinha falado no início do vídeo? Sim, o Ego. Bom, ele alugou um triplex inteiro na cabeça do Gusteau e ele morreu deprimido. E aí ele perdeu 2 estrelas do restaurante dele. Aí o Remy fica muito chocado com isso e aí a véia descobre que eles estão ali. E aí ela saca uma 12 pra matar os dois. E tentando acertar o tiro nos dois, ela acaba destruindo o teto. E aí cai a porra do lustre. E tem um monte de rato, mano, que cena agoniante. Eu senti uma agonia absurda vendo essa cena. Porque um monte de ratinho andandinho assim, nossa, que... Então o Remy, no meio da fuga, ele acaba se separando da sua família e ficando sozinho. E aí que ele acaba adquirindo esquizofrenia, porque ele começa a ver o Gusteau em todos os cantos. Não, Remy, não roube esta comida. Você é um cozinheiro e não um ladrão. A comida vem sempre para aqueles que cozinham. Lembre-se, se eu cozinho, eu como. Saindo do esgoto, o Remy ele percebe que tá em Paris e ali ele acaba encontrando o restaurante do Gusteau. E lá aparece o Linguini, que é filho de uma ex-namorada do Gusteau. E ele aparece lá pedindo emprego pro novo chefe, né? E ali ele acaba virando o faxineiro. Ah, e a mãe dele tinha morrido e entregou uma carta pra ele, pra que ele entregasse ao novo chefe. Lembre-se disso, que isso é muito importante. E o Remy bisbilhota na cozinha, ele percebe que o Linguini tá destruindo a sopa. E aí ele acaba caindo lá dentro e quase morrendo, e quase saindo dali. Ele percebe que aquela sopa está uma merda. E é muito boa essa cena, ele tudo empolgado lá, mexendo na sopa e... O Linguini descobre que o Remy tá ali, esconde ele, e aí o chefe dele acha que ele tá destruindo a sopa, e levam a sopa embora, e a cliente era uma jornalista, e ela gostou da sopa. O chefe ia demitir o Linguini, só que essa moça aqui salva ele, e diz que seria bom dar uma chance pra ele. Então o chefe diz que ela vai treinar ele pra que ele cozinhe, e também faz com que o Linguini repita a sopa que ele tinha feito. E então nesse momento, eles acabam encontrando o Remy ali na cozinha, e aí acabam prendendo ele no pote, e o chefe manda o Linguini se livrar dele bem longe dali, porque não seria bom encontrarem um rato ali na cozinha. Porque se alguém encontrasse, isso não seria bom para a imagem do restaurante. E aí eles poderiam acabar fechando. Então o Linguini faz isso, vai levar ele pra longe, vai jogando ele no rio. Porém ele fica com pena do ratinho e aí acaba deixando ele sair. E aí o Linguini ele propõe um acordo pro Remy para que ele ajude ele a cozinhar. Porque obviamente ele não ia conseguir refazer aquela sopa. Então o Remy acaba concordando e quando ele é solto ele só sai correndo, mas depois ele
fica com pena e volta, e essa cena é muito bonita. Aí o Linguini leva ele pra casa, o Remy cozinha pra ele. Só que o Remy, pra fazer isso, ele acaba roubando ingredientes de outros lugares pra fazer a comida. Só que o Linguini disse que ele não precisava mais roubar, ele comprava mesmo os ingredientes e aí o Remy cozinhava. E aí, chegando no restaurante, eles percebem um problema. Como é que eles vão esconder o Remy pra ele poder cozinhar? Depois do outro dia, que a jornalista tinha tomado a sopa, ela escreveu uma crítica sobre o restaurante e foi muito positiva. Isso pode trazer a credibilidade dele de volta. E tentando recriar a sopa, o Remy e o Linguini não conseguem se entender muito bem para fazer isso, e o chefe, que quase acaba descobrindo tudo, e então, evitando um acidente, surge uma ideia perfeita. A gente se olhou e eu percebi. Nossa ideia maluca era a mesma. Por conta de reflexos involuntários, o Remy fica puxando o cabelo do Linguini e isso acaba fazendo com que o Remy consiga controlar o Linguini puxando o cabelo dele. E então, depois de muito treino mesmo, eles finalmente conseguem recriar a sopa, mas pra continuar trabalhando ali, o Linguini deve aprender a trabalhar com a Colette na cozinha. Escuta você, eu quero que saiba exatamente com quem tá lidando aqui. Quantas mulheres tá vendo nesta cozinha? Ué, eu... Sou a única? Por que será, hein? Aí já começou uma lacração. Mas sem brincadeira, a Colette é uma das melhores personagens desse filme. Mesmo que ela não seja, tipo, tão principal quanto o Remy, o Linguini e tal, ela tem um desenvolvimento até legalzinho. Ela é um personagem bastante legal. Tem toda essa questão de ter um cenário profissional muito mais dominado por homens do que por mulheres, né? E também linka um pouco com a mensagem principal do filme de que qualquer um pode cozinhar. E faz muito sentido com o personagem da Colette, pois ela tem muita admiração pelo Gusteau. Ela poderia existir ali de qualquer forma, mas dá essas camadas a mais para personagens que são um pouco mais secundários, faz com que o filme fique um pouco mais perfeito pra mim. E também por certas coisinhas que vão aparecer um pouco mais pra frente do filme. E continuando com o filme, o Chef Skinner, ele tá planejando expandir o negócio e abrir franquias utilizando a imagem do Gusteau. Errado ele não tá, obviamente, um grande visionário apenas. Então ele acaba descobrindo através de uma carta. Lembra da carta que eu tinha falado que era muito importante? Sim, a carta da mãe do Linguini. O que diz nessa carta é basicamente que o Linguini é filho do Gusteau. E olha a cena do meme aí. E então o Skinner, ele contrata o advogado dele pra saber se isso vai afetar ele de alguma forma ou não. E o advogado dele acha um fio de cabelo do Gusteau pra realizar um exame de DNA pra saber se o Linguini é realmente filho do Gusteau ou não, né? Enquanto isso, a Colette passa umas dicas pra o Linguini e o Remy pra aprender um pouco mais sobre cozinhar. E mesmo que o Remy ele seja um grande gênio, ele vai aprendendo algumas coisinhas também, porque ela meio vai ensinando um pouco mais como é servir uma comida num restaurante, porque é muito mais diferente do que você cozinhar dentro de casa ou num ambiente diferente, sabe? E de início a Colette vai parecendo uma pessoa um pouco mais rígida e imperativa, mas ao longo do caminho você vai vendo que ela é uma pessoa muito gente boa. Ei, ó, aquele ali, tá vendo? Ele trabalhava num circo, e aquele dali também, ó, ele já foi preso. E toda vez que a gente pergunta, ele fala uma história diferente. Eu fiz lavagem de dinheiro, eu roubei um banco apenas usando uma caneta esferográfica. Eu fui preso porque eu furei a camada de aço. Mas foda-se. Eu matei um homem apenas usando polegar. Aquele ali, ele jogou no triguinho. E aquele, eu esqueci. Depois da crítica positiva da jornalista, os clientes estão começando a querer muito mais da comida do Linguini. Então, o Skinner, ele fica muito bravo com isso, obviamente. E aí ele acaba arrumando pra cima do Linguini pra ele fazer um pouco mais da comida dele. Só que ele faz com que ele cozinhe uma comida que até o próprio Gusteau achava horrível de fazer. Enquanto a Colette segue a receita, o Remy faz com que o Linguini contrarie ela. E então ele acaba mudando os ingredientes e pra infelicidade do Skinner, os clientes adoram. Porém, o chefe acaba percebendo algo meio suspeito. Em seguida, pra tentar arrancar alguma informação, o Skinner ele tenta embebedar o Linguini, mas ele não descobre absolutamente nada. E então, ele manda o Linguini arrumar o restaurante e ele acaba virando a noite fazendo isso. Em paralelo, o Remy acaba encontrando seu irmão, contrariando a esquizofrenia e as vozes da sua cabeça. Ele acaba roubando a comida do estoque do restaurante e aí ele tenta explicar um pouco da brisa dele pro irmão. Então, se sentindo um pouco desconfortável, o Remy é convencido pelo irmão
a visitar a colônia e ver a sua família, mas o Remy explica pro pai que ele não vai ficar ali e tenta dizer que vai visitar ele quando der, mas o pai obviamente não gosta nada disso e eles acabam discutindo. A gente só sabe roubar, pai. Eu tô cansado de roubar. Eu quero fazer coisas. Eu quero dar alguma coisa pra esse mundo. Mostrando sua preocupação com o filho e o seu medo pelos humanos, o pai do Remy demonstra o seu ponto da pior maneira possível, levando o Remy em uma loja de produtos para matar ratos, com vários corpos de ratos mortos na vitrine, e essa é a cena mais pesada desse filme. Porém, mesmo com tudo isso, o Remy ainda tem determinação para continuar com seu sonho e acaba contrariando o pai e voltando para o restaurante. Chegando lá, ele encontra o Linguini dormindo de ressaca, e aí o Remy controla ele dormindo, o Linguini quase revela o segredo dele pra Colette, e eles dão um primeiro beijo. Então o chefe recebe a confirmação de que o Linguini é filho do Gusteau. Oh, que surpresa. E pra infelicidade dele, o Remy, que ia roubar comida de novo pra dar pro irmão, ele acaba achando as provas e depois de uma cena de perseguição absurda, ele entrega tudo pro Linguini. Então o Linguini assume o restaurante, demite o Skinner e também acaba com a ideia de expandir o negócio, Not Stonks, e o Skinner, revoltado, acaba denunciando o restaurante para vigilância sanitária. Agora o restaurante voltou a ter a fama que ele tinha antigamente e o Linguini fica desumilde. Ele não dá mais atenção assim pro Remy e também não dá tanto valor a ele. E o Remy também começa a perceber como o mundo vê de verdade. Então, percebendo que o restaurante que passava o ideal, que ele tanto odiava, agora estava retornando a ter relevância novamente, o fã mais fraco de Isabella Boscov ressurge. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa, hostil, que odeia tudo, odeia todo mundo, odeia imigrante, odeia homossexual, odeia pai, odeia mãe, odeia... E ele anuncia que irá fazer uma crítica. Contudo, o Remy e o Linguini começam a se desentender e o Skinner acaba descobrindo o segredo dos dois. Então, revoltado, o Remy ele começa a chamar a família dele pra roubarem o restaurante, e quando eles estavam roubando o restaurante, a comida que tava lá, então o Linguini acaba descobrindo tudo e acaba expulsando o Remy do restaurante. Depois disso, o Remy é capturado pelo Skinner, e enquanto isso o Linguini tá muito nervoso porque finalmente chegou o dia que o Ego vai fazer a crítica dele, e ele tá ali pra experimentar um pouco da comida do lugar. E aí a família do Remy salva ele e ele volta de volta pro restaurante. Chegando lá, o pessoal quer dar um fim nele, mas aí o Linguini salva ele e diz que era ele que tava tendo as ideias das comidas e que fazia tudo ali. Mas aí ele só fica parecendo um maluco mesmo e até a Colette fica de mal com ele. Então a família do Remy aparece pra ajudar e no meio do caminho a Colette vê um livro do Gusteau. E isso acaba lembrando a ela sobre a grande frase do filme: qualquer um pode cozinhar. Então ela acaba voltando e eles começam a cozinhar e começam a dar conta de tudo ali. Então eles decidem servir pro Ego um prato chamado Ratatouille. Olha, é o nome do filme! Incrível que comida de desenho é tudo bonita. Quando eu era pequeno eu achava que isso aqui era qualquer outra coisa, mas isso aqui é só legume. E aí, o Ego prova da comida do Remy. Ele sente um sabor tão nostálgico que remete à infância dele. E ele acaba adorando o prato e quer conhecer quem foi que fez aquele prato. Mas pra isso, ele vai ter que esperar todo mundo sair dali. Então, finalmente, o Linguini e a Colette acabam mostrando quem foi o verdadeiro chefe por trás daquele prato. O Ego inicialmente acha que é uma brincadeira e tal, mas aí ele percebe que realmente era verdade. Então eles levam ele pra cozinha, ele faz algumas perguntas e fica por isso mesmo e ele vai embora. E então, ele faz a sua crítica. Ele diz que mesmo qualquer porcaria tem mais valor do que a crítica feita daquilo que foi criado. E que antes ele odiava a ideia de que qualquer um pode cozinhar. Porém, ele percebe que qualquer pessoa pode exercer esta profissão. Porém, nem todos podem se destacar, pois apenas aqueles que realmente se dedicam e têm amor por esse ofício podem se tornar um verdadeiro chefe, mesmo vindo de uma origem mais humilde. E então, depois disso, acabam descobrindo que tinham ratos na cozinha e o Ego acaba perdendo a credibilidade dele. Mas depois ele abre o restaurante e o Linguini, juntamente com o Remy, começam a trabalhar ali. E agora o Remy
pode continuar seguindo seus sonhos. E o nome do restaurante é Ratatouille. Bom, a mensagem do filme, principalmente, é muito sobre seguir os seus sonhos, sabe? E as dificuldades que se pode encontrar no caminho. Mas lembre-se, tipo, o único limite é a sua alma. Tipo, o único limite não são as condições do seu nascimento. Isso não importa, sabe? É muito mais sobre o que você faz em vida. Com certeza, Ratatouille é um dos melhores filmes da Pixar. Se vocês quiserem mais filmes para eu trazer, comentem aí, por favor. Não esqueçam de deixar o seu like. Comenta alguma sugestão de vídeo. Comenta alguma coisa. E é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. E muito obrigado por assistir.